Em um sebo de São Paulo eu achei uma vez este livro, Obras-Primas do Conto Fantástico. Ele tem muitos contos de vários escritores famosos, inclusive um brasileiro, que trazem um conto fantástico de mistério e de terror até um limite, que muitas vezes nós que lemos a literatura que temos hoje em dia, contemporânea, não sabemos mais. Hoje eu vou ler o conto O Rato dos Cemitérios de Henry Kuttner. É um dos que eu mais gostei do livro. E ele é bem diferente. Os Ratos do Cemitério. O velho Mason, zelador de um dos mais antigos e relaxados cemitérios da cidade de Salem, vivia eternamente às voltas com os ratos. Há gerações atrás tinham vindo eles dos moles, dos cais, e se instalaram no cemitério uma verdadeira colônia de enormes ratos. Quando Mason passou a ocupar o atual cargo após o desaparecimento inexplicável do outro zelador, decidira dar-lhes caça. A princípio, deitara-lhes armadilhas, envenenara comida que largava pelos buracos, e mais tarde experimentara matá-los com uma espingarda, mas nada conseguiu. Os ratos continuavam multiplicando-se, infestando o cemitério com suas hordas inextinguíveis. Eram enormes, mesmo para o mus decamanus, que às vezes chega a medir 15 polegadas, excluindo-se o rabo cinza e rosa. Mason entrevira alguns tão grandes quanto gatos, e quando certa vez os coveiros remexeram em suas tocas, os malodorosos túneis eram tão largos que permitiriam a passagem de um homem agachado. Os navios que gerações atrás vieram de distantes portos para os cais arrebentados de Salem trouxeram consigo estranhas cargas. Mason frequentemente se admirava do tamanho desses túneis. Lembrava-se vagamente de lendas perturbadoras que ouvira ao chegar àquela Salem antiga e povoada de contos de feitiçaria, narrativas de uma vida inumana moribunda que se dizia ter existido em tocas esquecidas nas profundezas da terra. Os velhos dias em que Cotton Mather perseguira os cultos diabólicos que veneravam Hecate e a Magna Mater em orgias infernais tinham passado. Mas escuras e tétricas casas de torres pontiagudas ainda se inclinavam perigosamente uma para as outras em ruelas estranhas. E segredos blasfemos atentavam que, nas suas cavernas e adegas subterrâneas, celebravam-se ainda os ritos negros que desafiam a sanidade mental. Meneando gravemente a cabeça branca, os mais velhos afirmavam que havia pouca coisas piores que magotes de ratos infestando a terra esburacada dos antigos cemitérios de Salem. E aqui voltamos à curiosa questão dos ratos. Mason odiava e respeitava os ferozes roedores, pois conhecia o perigo que se desprendia de seu pelo luzídio e de seus caninos aguçados. Não entendia, porém, o horror que os mais velhos ressentiam pelas casas abandonadas de viventes e infestadas de ratos. Ouvira vagos rumores sobre seres espectrais que perambulam pelos subterrâneos e cujos poderes se exercem sobre os ratos, a organizá-los como um verdadeiro exército. Os ratos, murmuravam os mais velhos, são os mensageiros para este mundo e o outro que se oculta sobre a terra de Salem. Cadáveres tinham sido roubados de seus túmulos para os festins subterrâneos.
assim diziam. Mason não cuidava muito dessas histórias. Não confraternizava com seus vizinhos e tudo fazia, na verdade, para ocultar a existência dos ratos aos intrusos. Investigações, pensavam ele, não sem razão, significariam a abertura de inúmeros túmulos. E conquanto alguns caixões corroídos, esvaziados mesmo, pudessem ser atribuídos à ação dos ratos, Mason achava difícil explicar os corpos mutilados que faziam em algumas das tumbas. O ouro, o mais puro, é usado na obturação de dentes, e esse ouro não é removido por ocasião do sepultamento. Roupas, está claro, são outro assunto, pois o agente funerário se encarrega de que seu cliente vista as mais baratas possíveis. Mas o ouro não. E mais ainda, estudantes de medicina e médicos de reputação duvidosa estão sempre à procura de cadáveres e não se incomodam absolutamente em conhecer a origem desse fornecimento. Por isso, Mason até agora conseguira impedir as investigações. Negara firmemente a existência dos ratos, embora estes lhe roubassem frequentemente a presa. Mason pouco se incomodava com o que acontece aos corpos, depois que neles tivesse exercido sua operação e os ratos inexoravelmente arrastavam o cadáver através do buraco que roíam na parede do caixão. O tamanho desses buracos, às vezes, preocupava Mason. Acrescia ainda a estranha circunstância dos sarcófagos serem sempre abertos na parte correspondente às extremidades. Nunca no cimo ou nos lados. Poder-se-ia crer que trabalhavam sob as ordens de algum líder impassível e extraordinariamente inteligente. Nesse momento, Mason achava-se de pé em uma cova descoberta, atirando para o lado os últimos montes de terra. Chovia, uma garoa miúda e fria que, por semanas a fio, castigava a terra. O cemitério parecia um lamaçal amarelo de que se destacavam as tumbas como monstros desordenados. Os ratos haviam se retirado para suas tocas e fazia dias que Mason não punha olhos sequer num. Seu rosto barbudo e de expressão dura estava totalmente enrugado. O caixão que pisava era de madeira. O corpo tinha sido sepultado dias antes, mas Mason ainda não ousara desenterrá-lo. Um parente do morto viera ao cemitério por diversas vezes, arrostando o mau tempo. Confiava, porém, agora em que não apareceria a horas tão tardias, por maior que fosse a sua dor, pensava Mason a fazer caretas dos mais horríveis. Descansou por instantes. Da colina em que estava situado o velho cemitério, divisava as luzes de Salem, tremeluzindo através da neblina. Tirou uma lanterna do bolso. Precisaria de luz agora. Empunhou a pá, inclinou-se e examinou a fechadura do caixão. Parou abruptamente. Sua atenção foi despertada por um leve mexer sob seus pés, como se algo se movesse dentro do caixão. Um medo supersticioso tomou conta dele, detendo-lhe a respiração até que percebeu o significado daqueles ruídos. Os ratos tinham-no precedido, despojando-o de sua presa. Num paroxismo de ódio, Mason arrebentou as ligaduras do caixão, enfiando a ponta da pá entre a tampa e o esquife propriamente dito. Iluminou-o com a lanterna. A chuva caiu de encontro ao cetim branco do forro. O caixão estava vazio. Mason percebeu o movimento na extremidade do sarcófago e dirigiu a lanterna para ela. Um buraco enorme deixava entrever um sapato preto que se arrastava vagarosamente e o homem compreendeu que os ratos o haviam precedido de apenas alguns minutos.
Caiu sobre os joelhos e tentou agarrar o sapato, deixando tombar a lanterna dentro do caixão. O sapato não foi alcançado, e ele ouviu um guincho agudo, excitado. Tombou novamente a lanterna, iluminando o buraco. Era bem grande, tinha que ser, ou o cadáver não poderia ter sido arrastado por ali. Mason espantou-se ainda uma vez ante o tamanho de ratos que podiam aguentar com o cadáver de um homem, mas a certeza do revólver que carregava no bolso confortou-o. Provavelmente, se o cadáver fosse de uma pessoa comum, Mason o deixaria entregue aos raptores e jamais se aventuraria naquela toca. Mas estava bem lembrado de que o cadáver vestia uma camisa de linho finíssimo e que seu alfaiate de gravata era de pérola. E que seu alfinete de gravata era de pérola. Sem quase refletir, pendurou a lanterna na cinta e engatinhou no buraco. Era apertado, mas conseguiu passar. Bem à sua frente, podia ver os sapatos que andavam por sobre a terra úmida das profundezas do túnel. Engateou o mais rapidamente que pôde, às vezes tendo que se arrastar de barriga por falta de altura. O ar era irrespirável. Se não alcançasse o corpo em 1 minuto, decidiu Mason, voltaria. Terrores subconscientes começavam a fazer-lhe companhia, sem que pudesse evitar, mas o ódio impelia-o para a frente. Arrastou-se atravessando túneis que se entroncavam. As paredes eram limosas e por 2 vezes bolas de lama caíram sobre atrás dele. Da segunda vez parou. Não enxergava, desatou a lanterna da cinta e iluminou a escuridão. Torres de terra amontoavam-se atrás dele, e o perigo de sua posição de repente tornou-se real. Pavoroso. Com medo de ficar sepultado vivo, resolveu abandonar a perseguição, embora quase alcançado o cadáver e o ser invisível que o arrastava. Mas não pensara em uma coisa. O túnel era muito estreito para permitir que ele se virasse. O pânico assaltou-o, mas lembrou-se de que um túnel lateral que atravessara havia instantes de costas. Entrou nele, girando aos poucos, até poder prosseguir de frente. Rápido, tentou encontrar o caminho de volta, conquanto seus joelhos estivessem machucados e trêmulos. Uma dor aguda paralisou-lhe a perna. Um dente agudo se enterrara em sua carne. Mason se bateu freneticamente, ouviu guinchos excitados e o mover de muitos pés. Iluminando com a lanterna, Mason prendeu a respiração num toque causado pelo susto ao perceber uma dúzia de enormes ratos que contemplavam firmemente seus olhos rasgados, brilhando aquela luz. Eram enormes, tão grandes como gatos, e atrás deles entreviu uma sombra negra que deslizou suavemente. Mason estremeceu ante o descomunal daquela coisa invisível. A luz os detivera momentaneamente, mas agora se aproximavam, os dentes alaranjados devido à iluminação. Mason conseguiu sacar a pistola do bolso e mirou cuidadosamente. Sua posição era péssima. Firmou os pés nas paredes limosas para não desperdiçar o tiro. O ruído espantoso da explosão ensurdeceu-o por instantes e a fumaça provocou-lhe tosse. Quando pôde ver e ouvir novamente, os ratos tinham desaparecido. Recolocou a pistola no lugar e quis prosseguir a caminhada de volta, mas entre guinchos e arrastar de pés, já estavam de novo em cima dele. Treparam em suas pernas, mordendo e guinchando loucamente. Mason estremeceu ao procurar o revólver. Atirou sem mirar e unicamente a sorte o livrou de arrancar o próprio pé. Desta vez os ratos não foram longe, mas Mason corria o melhor que podia, pronto para atirar ao primeiro ruído suspeito. Novo ruído de pés e o homem iluminou com a lanterna atrás de si. Um enorme rato cinzento parou e vigiou-o.
Seus longos bigodes moviam-se e o rabo escabroso e sem pelos balançava de um lado para o outro. Mason gritou e o rato afastou-se. Prosseguiu, detendo-se ante um túnel negro, bem à altura de seu cotovelo, bloqueado por uma massa que julgou por instante ser terra desmoronada do teto, para logo verificar, horrorizado, que se tratava de um corpo humano. Era uma múmia marrom enrugada, e por pior que aquilo lhe parecesse, a causa se movia. E por pior que aquilo lhe parecesse, a coisa se movia. Arrastava-se na sua direção, e à luz da lanterna a cara horrenda mergulhou na sua. Era um esqueleto de muitos anos a viver uma vida diabólica. Não tinha olhos, mas buracos que inexplicavelmente brilhavam através de sua cegueira. E aquilo gritava à medida que avançava para Mason, a boca entreaberta e retorcida. Mason enregelou de pavor e nojo. Antes que aquele horror o tocasse, Mason enterrou-se no túnel ao lado. Ouviu um arranhar de garras atrás de si e, olhando de esguelha, gritou enquanto mais se enterrava no buraco estreito. Arrastou-se desajeitadamente, sentindo que pedrinhas agudíssimas lhe dilaceravam as mãos e os joelhos. A sujeira penetrara-lhe os olhos, mas não ousava parar. Engatinhava, blasfemando, respirando com dificuldade e rezando histericamente. Guinchando triunfalmente, os ratos chegaram-se a ele, a fome horrenda escrita nos olhos. Mason quase sucumbiu ante os dentes agudos, mas conseguiu afastá-los. A passagem estreitava-se cada vez mais. No paroxismo do terror, Mason deu pontapés, gritou. Achou-se engatinhando sobre enorme pedra incrustada no teto, que pesava cruelmente nas suas costas. Moveu-se um pouco quando foi atingido por seu corpo. Uma ideia atravessou a mente quase enlouquecida do homem. Se pudesse arrancar a pedra e bloquear o túnel. A terra estava úmida devido às chuvas e de cócoras Mason começou a escavar em torno da pedra. Os ratos se aproximavam cada vez mais. Via-lhes os olhos que brilhavam a cada tremeluzir da lanterna. A pedra começava a ceder. Um rato se aproximou, o monstro que já entrevira. Cinzento e leproso, avançava com os dentes alaranjados, à mostra, rebocando aquela cousa morta que guinchava à medida que se arrastava. Mason esforçou-se trabalhando desesperado e sentiu que a pedra ia cair. Rápido continuou a arrastar-se pelo túnel. Atrás, a pedra ruiu vagarosa e ouviu-se súbito guinchar de agonia. Torrões de pedra caíram sob as pernas de Mason, que custava livrar-se deles. Todo o túnel estava desmoronando. Respirando com dificuldade, amedrontado, Mason impeliu-se para a frente, percebendo que a terra úmida queria engoli-lo. O túnel estava estreitando de tal maneira que já não podia usar mais as mãos e pernas para se mover. Deitou-se de barriga no chão, coleando como uma enguia. Mas, de repente, quando experimentou erguer-se, descobriu que o teto se achava apenas a centímetros de suas costas. O pânico assaltou-o. Quando o horror cego lhe bloqueara o caminho, atirara-se desesperado para um túnel lateral, túnel que parecia não ter saída. Só agora entendia, estava num caixão, um caixão vazio, cuja extremidade, como de costume, tinha sido roída pelos ratos. Experimentou voltar-se de costas, mas não pôde. Se ao menos pudesse levantar a tampa do caixão, impossível, e se pudesse escapar do sarcófago, como faria para remover 5 pés de terra? Mason arfava. O ar irrespirável, fétido, era de um calor infernal. Num paroxismo de terror,
arranhou, raspou o cetim do forro até que este se despedaçou. Com os pés, tentava cavar o monte de terra desmoronada que lhe bloqueava a saída. Se ao menos pudesse mudar de posição, se pudesse encontrar um pouco de ar. Ah, a agonia amarela, morna, espalhou-se por seu rosto e turvou-lhe os olhos. Sua cabeça parecia entumecer, crescendo, aumentando, sempre mais. E de repente, ouviu o guinchar triunfal dos ratos. Pôs-se a gritar feito louco, mas já não conseguia afastá-los. Por momentos buscou histericamente um refúgio dentro de uma estreita e estranha prisão, e depois aquietou-se, tentando respirar. Seus cílios desceram sobre os joelhos, seus cílios desceram sobre os olhos. A língua preta lançou-se fora da boca, e ele mergulhou na escuridão da morte, enquanto os ratos, desatinados, banqueteavam-se em suas orelhas. Esse foi um dos contos do livro incrível que eu achei neste sebo escondido de São Paulo, Obras-Primas do Conto Fantástico. Se você quer mais um desses contos absurdos lidos neste canal, é só pedir, se inscrever, que em breve eu lanço uma enquete no Instagram que vai escolher mais um conto deste livro tenebroso. Obrigado por ver até aqui. Eu sou Hugo Estanislau e este é meu canal de leitura no YouTube. Ai, doeu.